29 сентября 1957 года взорвалась емкость с жидкими радиоактивными отходами, содержавшая 20 миллионов кюри радиоактивности. За 10 часов радиоактивное облако накрыло Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую области и охватило teritorio 23 тысячи квадратных километров. Теперь это называют Восточно-Уральским радioativo следом или... Em 1957, o mundo estava preocupado devido ao trauma de 1945. Depois que Hiroshima e Nagasaki viraram poeira, a régua que media quem mandava mudou. Enquanto os Estados Unidos consolidavam sua vantagem com o domínio do ciclo térmico, a União Soviética via uma ameaça à sua própria existência. Para o Kremlin, a desigualdade era um convite à coerção política. Alcançar a paridade nuclear tornou-se a prioridade absoluta do Estado. Sob essa pressão, o programa nuclear soviético foi estruturado para produzir o máximo no menor tempo possível. As metas das usinas não eram calculadas por engenheiros preocupados com válvulas, eram impostas por políticos preocupados com prazos. A ordem era: encontre plutônio ou você vai conhecer as minas siberianas por dentro. No papel, a engenharia era gloriosa, na prática, era um show de horrores. Para os soviéticos, o risco de virar mutante era um detalhe aceitável perto do medo de ver Moscou virar cinzas. A resposta soviética à corrida nuclear começou com uma cidade que oficialmente não existia. No meio dos Montes Urais, longe de fronteiras e de qualquer grande centro urbano, o Estado decidiu erguer um complexo industrial inteiro em sigilo. Era um espaço isolado do país, criado para operar em segredo. Isso dava aos soviéticos uma sensação de: se ninguém está vendo, podemos fazer do nosso jeito. Esse lugar se chamava Mayak. Ao redor dele surgiu Chelyabinsk 40, uma cidade fechada que não aparecia em mapas, não recebia visitantes e não podia ser mencionada em correspondências. Para quem morava ali, era um privilégio cercado por arame farpado. Os trabalhadores de Mayak viviam muito melhor do que a média soviética. Apartamentos confortáveis, bons salários, escolas bem equipadas. Em troca, aceitavam regras rígidas: não falar sobre o trabalho, não fazer perguntas e não sair sem autorização. Muitos nem sabiam o que produziam, sabiam apenas que era importante e perigoso. Eles davam um apartamento com água quente e bife no jantar em troca da alma dos trabalhadores. Se algo desse errado, não haveria imprensa, nem investigação pública. Esse modelo servia para proteger o próprio Estado das consequências de suas decisões. Doenças podiam ser reclassificadas, acidentes podiam ser renomeados. Se você desse o projeto de Mayak para um engenheiro alemão ou americano na época, eles diriam: isso aqui precisa de 4 sistemas de backup, 10 sensores de redundância e uma contenção dupla. O russo olhava e dizia: para quê? O concreto é grosso e o mato é alto. Se vazar, ninguém vê. Quando Mayak entrou em operação, não havia margem para atrasos, testes prolongados ou revisões de projeto. Cada dia sem produção era visto como uma perda. O complexo passou a funcionar como uma linha de montagem permanente, pressionada por metas políticas que vinham de cima, jamais por critérios de segurança. O plutônio não existe na natureza, ele é um subproduto criado dentro de um reator nuclear. Esse processo transforma uma pequena parte do urânio em plutônio. Para extrair esse precioso material do urânio, os soviéticos em Mayak jogavam barras gigantes de urânio em tanques de ácido fervente. O ácido derretia o metal, transformando o urânio sólido em um caldo líquido. A eficiência era assustadoramente baixa. Para cada grama de plutônio retirado, sobrava cerca de 150 litros de um líquido ácido, altamente radioativo e extremamente quente, que não servia para nada, mas era mortal. Antes de qualquer explosão, o primeiro grande erro já estava em curso. Quando Mayak começou a operar, a solução encontrada para os resíduos da produção de plutônio foi jogá-los diretamente no rio Techa. Entre 1949 e 1951, milhões de metros cúbicos de resíduos líquidos altamente radioativos foram despejados no rio. Um descarte deliberado, contínuo e autorizado. O Techa atravessava dezenas de vilas rurais, onde a água era usada para tudo: beber, cozinhar, lavar roupas, dar aos animais. Ninguém foi avisado. Para os moradores, o rio continuava sendo apenas um rio. Os primeiros sinais surgiram rapidamente. Pessoas começaram a adoecer sem explicação. Queimaduras estranhas na pele, fadiga constante, queda de cabelo, crianças com problemas ósseos. Médicos locais viam o padrão, mas não podiam nomeá-lo.
O termo doença da radiação era proibido. Nos prontuários surgiam expressões vagas e diagnósticos genéricos. O problema existia no corpo das pessoas, mas não podia existir no papel. Em vilas como Musliumovo, a população continuou vivendo à beira do Techa por anos. Pescavam no rio, plantavam em solo irrigado com aquela água. Bebiam leite de vacas que pastavam em áreas contaminadas. A radiação chegou como um processo diário, quase invisível. Quando uma criança aparecia no hospital com a perna parecendo um graveto seco, o médico que estava com o cano do revólver da KGB encostado na nuca escrevia no prontuário que era falta de vitamina ou virose. Jogar os resíduos no rio resolvia um problema imediato e transferia o risco para pessoas sem voz, longe dos centros de decisão. Quando o descarte no rio se tornou impossível de ignorar, decidiram armazenar os resíduos líquidos mais perigosos em tanques subterrâneos. A partir de 53, foram construídos 20 tanques de aço inoxidável, com paredes espessas, apoiados sobre uma base maciça de concreto armado e instalado a aproximadamente 8,2 metros abaixo da superfície do solo. Eles recebiam os materiais por tubulações conectadas a instalações de reprocessamento químico. Mesmo depois de ficar cheio, o tanque permanecia em serviço. Ele continuava gerando calor continuamente durante décadas por decaimento radioativo. O decaimento é o processo pelo qual átomos instáveis se transformam em átomos mais estáveis ao longo do tempo. Durante essa transformação, eles liberam radiação e energia térmica, transformando cada tanque em uma panela de pressão que poderia chegar a 400 graus Celsius. Para controlar o calor, os tanques eram revestidos por camisas térmicas e serpentinas por onde circulava a água, absorvendo o calor transmitido pela parede metálica e levando para fora do sistema, dissipando o calor e mantendo os tanques abaixo de 70 graus. Esse radiador industrial não poderia falhar nunca. Se a circulação de água fosse interrompida, o tanque continuaria aquecendo sem nenhum mecanismo capaz de limitar a temperatura enquanto o conserto era realizado. Bombas precisavam manter o fluxo de água ininterrupto. Válvulas tinham de permanecer abertas. Tubulações não podiam obstruir. O sistema dependia de energia elétrica, manutenção regular e monitoramento contínuo, numa época de válvulas de vácuo e relés mecânicos. Na tarde de 29 de setembro de 1957, nada indicava que algo estava prestes a acontecer. O complexo funcionava como sempre. Mas dentro do tanque número 14, a temperatura havia ultrapassado o ponto crítico. O líquido praticamente não existia mais como solução estável. O que restava era uma massa seca de sais de nitrato e acetato, aquecida continuamente pelo decaimento radioativo. Nesse estágio não tinha mais volta. O desastre era só questão de tempo. Às 16h20 ocorreu uma explosão térmica causada pelo acúmulo de calor e pela instabilidade do material. A energia liberada foi equivalente a dezenas de toneladas de TNT. A tampa de concreto, que selava o tanque com cerca de 160 toneladas, virou um frisbee, levando a grossa camada de solo que estava acima. Uma nuvem de poeira radioativa foi lançada a quase 1 quilômetro de altura. Dentro de Mayak, o dano parecia pequeno. Não havia uma cratera gigantesca, nem um reator destruído. Era fácil, naquele momento, subestimar o que havia acontecido. O verdadeiro desastre não estava no ponto da explosão, mas no que havia sido lançado para fora dele. O vento soprava para o nordeste. Ao longo das horas seguintes, partículas radioativas começaram a cair silenciosamente sobre florestas, campos agrícolas e vilas inteiras. Nenhuma sirene tocou, nenhum aviso foi dado. As pessoas continuaram suas rotinas. O estrôncio 90 é um dos isótopos mais perigosos liberados pela explosão, pela forma como ele se comporta dentro do corpo humano. Quimicamente, o estrôncio se parece muito com o cálcio. O organismo não consegue distinguir bem os dois. É o maior vigarista da tabela periódica. Chega no seu corpo com um crachá falso de cálcio. O seu osso, que precisa de cálcio para se manter em pé, o deixa entrar. Só que, em vez de reforçar a estrutura, o estrôncio começa a destruir a medula óssea e você que se vire para produzir glóbulos brancos. O material tem meia-vida de cerca de 29 anos. Isso significa que, uma vez fixado no tecido ósseo, ele continua emitindo radiação por décadas, diretamente dentro do corpo. Diferente da radiação externa, a radiação interna não pode ser evitada. Ela acompanha o indivíduo continuamente. Mesmo que a pessoa fugisse para o outro lado do mundo,
O desastre de 1957 estava literalmente escrito em seu esqueleto, aumentando o risco de leucemia, cânceres ósseos, anemia crônica e falhas no sistema imunológico. Corpo de pessoas expostas ao estrôncio 90 naquela época poderão ser identificados por contadores Geiger mesmo séculos depois de enterrados. As crianças foram particularmente afetadas. Como a dieta na União Soviética era pobre em cálcio, o corpo das crianças estava faminto. Quando o estrôncio 90 chegava no leite, o organismo absorvia aquilo como se fosse um banquete, acelerando a destruição dos ossos. Em organismos em crescimento, a taxa de absorção de cálcio e, portanto, de estrôncio é maior. O leite teve um papel central. Vacas que pastavam em áreas contaminadas ingeriram o estrôncio 90 presente no solo e na vegetação. O isótopo passava para o leite, que era consumido diariamente pelas famílias. A radiação no corpo das mães ecoou no DNA dos fetos por 3 gerações. Como disse anteriormente, depois da explosão, a nuvem radioativa foi capturada por ventos que sopravam para o nordeste, transformando-se em uma faixa estreita de contaminação que cruzou campos, florestas e vilas. Esse corredor invisível ficou conhecido mais tarde como rastro radioativo dos Urais Orientais, ou EURT. O formato era longo e estreito, com cerca de 300 km de comprimento e 30 km de largura. Porque a liberação foi abrupta e o vento manteve direção e velocidade relativamente estáveis. À medida que as partículas mais pesadas caíam perto da planta, as mais finas seguiram viagem, caindo gradualmente no solo ao longo do caminho. Algumas áreas receberam doses muito mais altas do que outras, criando bolsões de risco extremo lado a lado com regiões aparentemente normais. Não havia placas, cercas ou avisos. O solo parecia o mesmo, as árvores continuavam verdes, a radiação não tinha cheiro ou cor. Você poderia passar por ali em um dia lindo, o sol brilhando, os pássaros cantando e o solo emitindo partículas beta o suficiente para fritar o seu DNA, enquanto você observava a natureza. Os princípios isótopos que definiram o EURT foram produzidos de fissão como o estrôncio 90, cério 144 e zircônio 95. Centenas de milhares de pessoas viviam dentro ou nas bordas desse rastro. Elas continuaram plantando, colhendo, criando animais e consumindo alimentos locais. Sem informações, não havia como mudar hábitos. O EURT transformou uma explosão localizada em um desastre regional de longo prazo. A contaminação se diluiu no território e no tempo, tornando-se difícil de perceber e ainda mais difícil de administrar. Quando as autoridades começaram a reagir, o rastro já estava marcado no solo e nos corpos da população. Nenhum comunicado oficial foi emitido. Para o Estado soviético, o acidente não existia. Nikita Khrushchev, então líder da União Soviética, nunca fez qualquer pronunciamento público sobre o ocorrido. Jornais e rádios não noticiaram explosão alguma. Quando moradores relataram um brilho incomum no céu, a explicação oficial foi de que se tratava de uma aurora boreal rara, um fenômeno natural deslocado para latitudes incomuns. A versão foi repetida sem questionamentos. O silêncio se estendeu ao sistema de saúde. Médicos que atendiam pacientes com sintomas evidentes de exposição à radiação estavam proibidos de usar termos como radiação ou doença radioativa nos prontuários. Diagnósticos eram substituídos por expressões vagas, códigos administrativos ou classificações genéricas. O problema podia ser tratado clinicamente, mas não podia ser nomeado oficialmente. Sem um diagnóstico, não havia estatística. Sem estatística, não havia desastre. O sofrimento existia nos corpos das pessoas, mas não existia nos registros do Estado. Ao manter o acidente fora do discurso público, o governo preservava a imagem de controle sobre o seu programa nuclear. O silêncio protegeu o Estado, a indústria nuclear e a narrativa de poder, ao custo de deixar centenas de milhares de pessoas expostas sem explicação. Quando as evacuações começaram, o desastre já estava consolidado. As decisões foram tomadas aos poucos, vila por vila, com base em medições. Em muitos casos, os moradores só perceberam que algo estava errado quando agentes do Estado chegaram com ordens de saída, sem explicação e sem opção de recusa. Houve locais onde a população permaneceu por meses e até anos antes de ser removida.
As pessoas não sabiam o que tinham respirado ou ingerido. Animais eram abatidos no local, colheitas eram enterradas, objetos pessoais deixados para trás. Mais de 20 aldeias, com mais de 11 mil habitantes, foram evacuadas e completamente demolidas. Várias vilas foram apagadas, casas demolidas por tratores, ruas cobertas por terra. O objetivo era impedir o retorno e, ao mesmo tempo, reduzir a ressuspensão de poeira contaminada. No papel, esses lugares deixaram de existir. Depois das evacuações, a população exposta ao longo do rio Techa e do rastro radioativo passou a ser acompanhada de perto por médicos e cientistas ligados ao programa nuclear soviético. Institutos estatais iniciaram um monitoramento sistemático que duraria décadas. Exames de sangue eram coletados regularmente. Crianças tinham o crescimento ósseo medido. Casos de anemia, leucemia e câncer eram registrados com precisão técnica. As pessoas sabiam que estavam doentes, mas não sabiam por quê. A palavra radiação continuava ausente. Nos prontuários, a linguagem era codificada. O foco principal era a radiação interna, algo pouco compreendido na época. O estrôncio 90, incorporado aos ossos, permitia observar efeitos de longo prazo diretamente na medula óssea. Do ponto de vista científico, os dados eram valiosíssimos. O acompanhamento não vinha necessariamente com intervenção médica. O objetivo era saber o que acontecia com os corpos submetidos à radiação. Enquanto o mundo não sabia de nada, aquelas pessoas envelheciam sendo medidas, comparadas e arquivadas, sem nunca serem oficialmente informadas sobre o que realmente havia acontecido com elas. Por quase 2 décadas, o desastre de Kimstein permaneceu fora do conhecimento, exceto pela CIA. Desde o início dos anos 50, aviões espiões U-2 sobrevoavam a região dos Urais. Eles tinham fotos de satélite mostrando o rastro de destruição, o EURT, e, mais importante, tinham sensores que detectavam partículas radioativas na atmosfera que só poderiam vir de um desastre em larga escala. A inteligência americana sabia que a tampa do reator tinha voado antes mesmo de a poeira baixar totalmente. Mas a CIA e o governo americano decidiram não abrir o bico, por um motivo puramente estratégico. Naquela época, os Estados Unidos estavam vendendo para o mundo a ideia do átomo para a paz. Eles estavam construindo dezenas de reatores nucleares em solo americano. Se eles gritassem para o mundo que um tanque de lixo nuclear na Rússia explodiu e apagou cidades do mapa, a opinião pública americana entraria em pânico e mandaria fechar todas as usinas. Este foi um dos maiores casos de eu não vi nada da história. Nos anos 1970, artigos publicados na União Soviética passaram a chamar a atenção para um detalhe estranho. Eles descreviam efeitos severos de radiação em plantas, animais e populações humanas nos Urais, mas nunca explicavam a origem da contaminação. Basicamente, os cientistas soviéticos estavam publicando seus estudos sobre os efeitos da radiação na população para ganhar prestígio, mas não podiam dizer de onde vinham os dados. Eles eram tão viciados em aparecer em revistas científicas que começaram a postar o spoiler do desastre sem querer. Isso chamou a atenção de Zoris Medvedev, um biólogo soviético, já conhecido por questionar a ortodoxia científica do regime. Medvedev não tinha acesso a documentos secretos. Ele tinha algo melhor, capacidade de conectar os pontos. Medvedev reuniu esses estudos dispersos. Comparou datas, regiões e níveis de contaminação e percebeu que não se tratava de um fenômeno natural, nem de pequenos incidentes isolados. A única explicação plausível era um grande acidente envolvendo resíduos nucleares, ocorrido anos antes e mantidos em segredo. Em 76, já vivendo no exílio, Medvedev publicou na revista New Scientist um artigo que levantava explicitamente a hipótese de uma explosão catastrófica de resíduos radioativos nos Urais. A reação inicial no Ocidente, que até então não sabia de nada, foi de ceticismo. Autoridades americanas minimizaram as conclusões de Medvedev e evitaram endossar qualquer narrativa de grande catástrofe. Mas Medvedev não recuou. Em 79, ele publicou o livro Nuclear Disaster, apresentando uma reconstrução detalhada do que poderia ter acontecido. O texto não trazia documentos oficiais, porque eles não existiam, mas conectava dados científicos, relatos indiretos e inconsistências geográficas com precisão desconfortável. O nome Kyshtym, assim como o título deste vídeo, acabou sendo usado por pura conveniência, já que era a única cidade da região que os soviéticos permitiam aparecer nos mapas oficiais. Na prática, foi uma injustiça histórica. Kyshtym, que não teve nenhuma culpa no acidente, acabou herdando a fama de ser um lugar radioativo. Enquanto isso, o verdadeiro culpado, o complexo militar secreto de Mayak, permanecia desprotegido pelo anonimato, continuando suas operações nas sombras como se nada tivesse acontecido.
A partir desse momento, o silêncio deixou de ser sustentável. Mesmo sem confirmação, a ideia de um grande desastre escondido começou a circular em meios acadêmicos, jornalísticos e governamentais. De um lado, a União Soviética negava e escondia. Do outro, o Ocidente sabia o suficiente para desconfiar, mas escolheu não confirmar. O desastre permaneceu numa zona cinzenta, conhecido nos bastidores, ausente no debate público. Esse equilíbrio só começou a ruir no fim dos anos 80. A glasnost soviética e, sobretudo, Chernobyl tornaram a negação politicamente impossível. Admitir Kishtin era menos uma escolha moral e mais uma necessidade política. Eles queriam fechar a conta para ninguém auditar o prejuízo. Em 89, mais de 30 anos após a explosão, o governo reconheceu a existência de um grande acidente nuclear nos Urais. A admissão veio com cuidado extremo. O evento foi descrito como um acidente industrial envolvendo resíduos radioativos. Não houve menção clara ao tanque número 14, não houve números detalhados de vítimas. A linguagem era técnica, mínima e defensiva. Muitos documentos permaneceram desconhecidos. A narrativa apresentada buscava enquadrar o desastre como um problema do passado, resolvido por medidas corretivas já implementadas. O foco era encerrar o assunto, não reabri-lo. O reconhecimento abriu caminho para programas de compensação, mas eles vieram limitados e burocráticos. O acesso dependia de comprovar residência em períodos específicos, níveis estimados de exposição e diagnósticos. Muitos ficaram de fora, outros receberam benefícios insuficientes para cobrir tratamentos. O complexo Mayak segue operando. A cidade de Ozyorsk permanece fechada. O território carrega zonas de exclusão invisíveis que não aparecem em mapas. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você quiser continuar vendo como a humanidade se destrói de diferentes formas, você pode acessar nossas playlists. Mais uma vez obrigado e com sorte, nos reencontraremos nos próximos vídeos.